Jesus está te chamando hoje para você se posicionar. Sai de cima do muro, querido. Sai de cima do muro. Comece a falar do amor de Deus, que te impulsiona, que te constrange, que mexe com o seu interior. Se você não tem isso, peça a Deus que Ele te dá. Graça e paz, queridos. Eu quero convidar a você a participar dessa mensagem. Venha participar conosco. Será uma mensagem que irá impactar a sua vida. Nós vamos estar pensando sobre o tema: para o que você foi chamado. Cristo irá falar ao teu coração. Deus te abençoe. Hoje nós vamos pensar sobre o seguinte tema: chamados para quê? Chamados para quê? Já parou para pensar? Eu tenho pensado muito nisso. No início da nossa caminhada cristã, há uma empolgação, há um ânimo no nosso coração que nós queremos falar de Jesus para todo mundo, não é verdade? Mas parece que com o passar do tempo, nós vamos nos acomodando e o que nos resta é apenas o banco da igreja, o banco do santuário, porque na realidade a igreja quem somos? Somos nós. Irmãos, isso aqui não é igreja, a igreja somos nós. Cristo não chamou as paredes para falar do evangelho, não. Ele chamou você, meu irmão. Ele chamou a mim para compartilhar do evangelho. Você tem prazer em falar do amor de Cristo? Saiba que você foi comissionado, saiba que você foi selecionado por Deus para falar de Cristo. O que a sua boca tem pronunciado? Quais são as palavras que você tem anunciado para as pessoas que estão à sua volta, no seu dia a dia, na sua faculdade, no seu trabalho? Certa vez eu conversava com um amigo e ele falou assim: onde tem sido o seu púlpito? Você que é trabalhador, que trabalha nos serviços gerais, que trabalha nos hospitais, que trabalha nas grandes empresas, que trabalha no seu pequeno negócio, onde tem sido o seu púlpito? Você que está num leito de hospital, quem sabe o seu púlpito é aí no leito de hospital, onde Deus quer te usar. Eu queria meditar com os irmãos no Evangelho de João, ou de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Esse texto é um texto que me chama muito a atenção, que Jesus já não estava mais com os seus discípulos como homem, não. Ele estava prestes a ser assunto aos céus. E ele dá uma ordem para os seus discípulos. Eu queria ler com vocês Mateus 28, do 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Bem, como nós estamos num tempo retrô, né, Marquinhos? Eu queria que todos que acharam, todos que acessaram, ficassem de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos mexer um pouquinho com coisas do passado, do seu passado, do início da sua convocação, do seu chamado. E nós vamos pensar um pouquinho naquilo que nós temos feito, amém? Todos acharam? Todos acessaram? Irmãos, eu estou há 2 semanas com uma gripe muito forte, e essa gripe me deixou uma tosse. De vez em quando vocês vão perceber que eu vou querer tossir, mas eu não vou tossir em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus. Diz assim, a minha versão da palavra diz, Mateus 28, 16 em diante. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. Deus, obrigado porque, mesmo sem falarmos nada, ela já falou aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, traga clareza aos nossos pensamentos, aos nossos entendimentos e fala profundamente em cada coração nesta noite. Desperta, Senhor, desperta o teu povo para um compromisso maior contigo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Quando eu comecei a pensar nesse texto da palavra de Deus, me veio à mente a responsabilidade de cada crente, cada um de nós que fomos chamados para viver em novidade de vida. Eu queria fazer uma pergunta a você: quantos aqui já confessaram o Senhor Jesus como Salvador de sua vida? Levante sua mão. Amém. Muita gente. Tem alguns que ainda não confessaram. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você não perca a oportunidade. Há muito tempo atrás se ouvia muitas mensagens a respeito da volta do Senhor Jesus. E parece que com o passar do tempo, esse assunto foi caindo no esquecimento. Começamos a ouvir mensagens de conforto aos nossos corações, mensagens coaches, mensagens de ânimo para nós. E a realidade é que a mensagem anunciando que Jesus, Cristo, virá buscar a sua igreja, foi deixando um pouco de lado. E é interessante que o texto que nós lemos aqui, ele fala logo após a morte e a ressurreição de Jesus, onde Jesus dá ordem aos seus discípulos. Quantos? Quantos discípulos que Jesus tinha? 11, amém. Por que 11? Judas já havia saído do grupo porque ele suicidou-se. Ele entrega o nosso mestre para ir à cruz e depois ele tem remorsos e se suicida. Mas o que me chama a atenção é que os 11 que ficaram ali, eles estavam meio que desanimados, sem olhar o propósito para o qual eles foram chamados. Aqueles 11, somente aqueles, estavam assim. Porque isso não acontece com a igreja de Cristo hoje, não é verdade? Será? Hoje de propósito, eu perguntei quantos confessaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Muitos levantaram a mão. E eu fico muito preocupado com essa nossa responsabilidade, com a ordem que Jesus nos dá. A Bíblia diz que os 11 partiram para a Galiléia e foram para o monte que Jesus havia indicado. Jesus marcou um último encontro com eles na terra. Após isso, Jesus ia ser assunto aos céus. O que me chama a atenção é o versículo de número 18, que diz que quando Jesus se aproximou deles disse: toda a autoridade ou todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Traz-me algumas lições de aprendizado. Jesus convoca 12 homens e com eles compartilha dos seus sonhos, do seu ministério e traz uma responsabilidade para aqueles 12. Agora vocês imaginem, vocês comecem a pensar comigo, se aqueles 12 homens não obedecessem aquilo que Jesus mandou, não fossem ao encontro ali, naquele monte, onde Jesus iria passar para ele algumas últimas instruções.
Primeiro, Jesus se apresenta antes de ser assunto, e ele fala que foi dado todo o poder. E ele começa a falar que nos céus e na terra, portanto, agora ele passa uma responsabilidade para aqueles discípulos, mas somente para aqueles. Não é verdade? Não. Para todos os seus discípulos. Você que levantou a mão agora, aqui hoje, dizendo que é um discípulo, que é um crente, já confessou a Jesus, como é que está a sua vida de discípulo? Você está produzindo outros discípulos? Gosto de conversar com o pastor Anderson, porque ele cobra dos filhos dele. O que você está fazendo na sua escola? O que você está fazendo no seu trabalho, onde você está? Sabe por quê? Nós fomos chamados com um propósito. E o propósito que Cristo nos chamou não foi para bater papo, para falar coisas desnecessárias. Não. Ele nos chamou para anunciar que um dia Ele virá e levará todos que um dia entregaram suas vidas a Ele, o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas será que Cristo nos chamou para nós estarmos aqui quartas e domingos somente louvando a Deus? Louvar a Deus é muito bom, é perfeito, não é, Marquinhos? É uma maravilha, quando você sente o Espírito Santo de Deus ministrar através do seu louvor. Tem horas que você até chora, mas seria bom se nós chorássemos quando a palavra de Deus viesse nos confrontar e nos mostrar que nós estamos sentados sem fazer nada, para que vidas que estão indo hoje para o inferno entregar-se a Cristo. Quantas pessoas você liga no noticiário, suas vidas são ceifadas? Será que ela vai, se ela já ouviu falar de Jesus? Certa vez eu estava assistindo um filme com a minha família e foi muito interessante. Aquele filme conta a história de um homem que se tornou ateu. Conta a história de dois pastores que estavam de férias. Tudo dava errado. Eu fiquei até com medo de tirar férias depois disso, irmão. Tudo dava errado para eles. Ele alugou um carro, o carro quebrou. Carro novo. O carro não ligava. Ele foi, veio outro carro, também deu problema. Quando ele foi saindo, caiu um temporal que impedia de viajar. Parece que tudo estava dando errado. Parece que tudo tem horas que dá errado em nossas vidas, não é verdade? Já parou para pensar que Deus tem um propósito nisso? Que Ele quer falar alguma coisa com você, que Ele quer te mostrar. Aí sabe o que nós fazemos? Começamos a murmurar. Começamos a reclamar, a questionar a Deus. Sou teu servo, sou dizimista. Talvez Deus esteja colocando algo na tua vida para que os teus olhos se abram e para que você possa entender que você foi chamado para fazer discípulo. E olha, Ele não deu uma sugestão para você, não. Ele deu uma ordem. Mas eu não recebo ordem. Pede por favor. Tem muita gente que fala isso, não é verdade? Ei, o dia que você parar para pensar, para entender que o que você tem não é teu, foi Deus que te deu, você vai parar com essa arrogância. Eu pensava assim. Há muito tempo eu pensava, não, mas o carro é meu. Essa camisa é minha. Não, não, gente. Foi Deus que te deu. Esse corpo é meu. Tem uns que falam, não, é da minha esposa. Não, é de Deus.
Deus quer usar o corpo que você tem, para a glória dele. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã que está aqui, que acha que está bom para você do jeito que está. Não está, não. Eu não posso me conformar com a situação da igreja de hoje. Parece que nós estamos dormindo, não estamos entendendo a urgência de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ei, você e eu foi chamado com uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, é-me dado todo o poder. E olha só, quando ele delega para os seus discípulos, veja bem, ele dá uma ordem, e ele fala o seguinte: ide, fazei, discípulo, batize. Batize porque é uma ordenança de Cristo, batizar. Agora ele fala assim, em nome de quem mesmo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso garante o que para você e para mim? Que toda obra que eu vou fazer, como servo de Deus, eu tenho autoridade, eu sou autorizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Por que esse medo de falar do amor de Deus? Por que essa timidez? Por que essa vergonha? Você não tem que ter vergonha. Ah, pastor, mas vão me chamar de ridículo, chamar de quadrado. Ei, é melhor entrar quadrado do que redondo e ir para o inferno. Tem muita gente achando bonitinho, né? A que desce é redondo, lembra disso? Mas está descendo direto para o inferno. Seja quadrado, meu irmão, mas obedeça a palavra de Deus. Pregue o Evangelho, testemunhe. Quando as pessoas te olharem, como que ela está vendo você? De que maneira? Qual é o brilho que ela está vendo no seu olhar? Será que você tem prazer em falar de Cristo? Irmãos, não tem nada melhor do que você falar de Cristo. Outro dia eu fui lá em Madureira, no hospital, levar minha esposa para uma consulta. Eu fiquei dentro do carro, de repente eu saí e fui numa banquinha que tinha se comprar um amendoim, salgadinho, né? Não ia falar negócio aí, não pode copiar o pastor Anderson, né? Um amendoim. E tinha duas senhorinhas idosas. Assim, eu gosto muito de idoso, eu acho muito bonito. Principalmente de cabelo branco. Eu olhei o Ari vindo aqui na frente. O cabelo do Ari já não está nem branco, está azul. Tão branco. Está lindo. Eu tenho uma inveja de gente que tem cabelo branco, irmão, mas eu não fico. Não tem nem cabelo, pastor Sérgio, falando uma coisa dessa. Aí eu estou ali, irmãos, comprei os amendoim, paguei, aí fiquei, elas começaram a conversar, eu fiquei tentando abrir o amendoim, disfarçando, e elas falando, e eu falei assim, Senhor, aonde que eu vou entrar para falar de Cristo para elas? Parece, sabe, que faz assim, fica te coçando, uma coisa estranha para você falar, mas é porque Cristo está te incomodando. E eu comecei a falar, deu uma aberturazinha, eu comecei a falar, sabe de que ela está falando? Dos preços. Está tudo caro, está tudo isso, está tudo aquilo. Eu falei, Senhor, como que eu vou começar? E eu comecei a falar. Mas aí eu tenho um problema sério, quando eu começo a falar, irmãos, eu falo muito. A minha esposa fala que eu falo demais, mas eu amo essa mulher, não tem jeito, né? E eu comecei a falar, eu comecei a pregar para elas ali. E quando eu começo a pregar para ela, uma delas fala assim, você é crente, você é pastor. Eu falei assim, quem falou isso para a senhora? Irmão, sabe por quê? Onde nós estamos, as pessoas precisam ver em nós o brilho do Espírito Santo. O que nós fazemos para Cristo, nós temos que transbordar de alegria, nós temos que saltar, tem que fervilhar em nós, porque o sangue de Cristo nos purificou. E é através do Espírito Santo que nós vamos fazer a diferença. Deus te chamou para isso, meu irmão. Você foi chamado para quê? Você não foi chamado somente para tocar um teclado, para tocar um violão, para cantar aqui. Não, fique assim, bem lá atrás, mas pregue o Evangelho.
Ah, como seria bom se eu saísse daqui hoje e fosse aí por essas ruas aí. Quantas pessoas estão aí mendigando a palavra de Deus? Quantas pessoas estão com sede de ouvir do amor de Deus? Esse amor que nos constrange, esse amor que Jesus foi até a cruz por você e por mim, queridos. Nós precisamos entender isso. Deus nos deu uma semente, e essa semente é a semente do Evangelho que é o poder de Deus. Quando os discípulos estavam ali reunidos, o que aconteceu quando Jesus apareceu para eles? Alguns o adoraram e outros ficaram com medo. Ei, Jesus está te chamando hoje para você se posicionar. Sai de cima do muro, querido. Sai de cima do muro, comece a falar do amor de Deus, que te impulsiona, que te constrange, que mexe com o seu interior. Se você não tem isso, peça a Deus que Ele te dá. O Espírito Santo está aqui hoje, e Ele pode se mover na sua vida, Ele pode transformar os seus sentimentos, as suas atitudes, a sua postura. Saia daqui e fale do amor de Deus para o primeiro que você encontrar na frente aí. Ei, eu estava fazendo curso aqui na igreja e foi muito interessante. Eu não estava como pastor aqui da igreja, nós estávamos fazendo o curso do Haggai, né, pastor Pedro? Foi muito legal naquele dia, irmãos. Muito legal. Um sábado à tarde, um sábado de inverno, por volta de 5h30, 20 para as 6 da tarde, eu lembro, já estava escurecendo. E o pastor que estava ali era um pastor que estava falando sobre evangelismo, evangelização, a evangelização do mundo. E ele, ao término da aula dele, a ministração, ele pega e fala assim: eu quero que vocês apaguem a luz, que eu vou projetar uma pequena reflexão. E logo depois eu vou fazer uma pergunta e vou encerrar a aula. Deus está perguntando para você hoje, o talento que Ele te deu, o dom que Ele te deu, o que você tem feito? E aquele professor, ele botou aquele filme e falava sobre oportunidades de evangelizar. E eu comecei prestando bem atenção naquele filme. E quando ele terminou, ele desligou, ainda escuro, na penumbra. Ele falou assim: agora eu quero desafiar a você a pensar em alguém que você teve a oportunidade de falar do Evangelho essa semana e não falou. Pensou? Eu pensei. Irmãos, sabem em quem eu pensei? Naquela época eu trabalhava, fazendo serviço. Eu pensei num camarada que eu fui, na casa dele. Só que camarada, ele era um traficante. E eu fui fazer um serviço na casa dele. Quem veio na minha cabeça? Aquele camarada, que eu tive a oportunidade de falar do Evangelho e não falei para ele. E sabe o que aquele abençoado daquele professor falou? Agora eu quero que você, desafiar você a pedir a Deus te dê uma oportunidade para falar do amor de Deus para essa pessoa. Falei: Senhor, que loucura, Senhor. Como é que eu vou fazer isso? O cara é traficante, Senhor. Sábado passou e aquilo ficou na minha cabeça. Domingo pela manhã passou e aquilo ficou na minha cabeça. O culto, a mensagem, à noite a mensagem. Falei: cara, mas não é possível. Falei: tá bom, Senhor, se o Senhor quer, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando eu cheguei em casa do culto à noite, o mesmo camarada que me ligou para fazer serviço na casa do camarada, me liga novamente: João, tem um serviço para você fazer lá, na casa do fulano. Aí o Espírito Santo: você não pediu? Por isso, irmão, cuidado com o que você pede. Seja ousado, mas cuidado com aquilo que você pede, porque Deus te responde. Irmãos, Deus me respondeu, e aquele friozinho, lembra? Que passa na sua espinha, na sua barriga, veio exatamente naquela hora. Eu falei: tá bom, Senhor, então vamos lá. Falei: topo. E na segunda-feira de manhã eu estava na casa do cidadão.
Irmãos, eu sou muito brincalhão. E eu comecei a brincar com o camarada. E sabe que o camarada que me chamou para fazer o serviço na casa dele falou? E pensar que esse cara é pastor. Falei, meu Deus do céu, é agora. Irmãos, eu fui revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu botei o dedo no peito do cidadão, toquei no peito dele e falei assim, rapaz, e Deus me mandou aqui para te dar um recado. Contei o recado para ele. Deus tem um plano na sua vida. Ele ama você, Ele deu o seu filho para morrer na cruz por você, pela sua família. Ele tem uma vida nova para você. Irmão, se ele se converteu, eu não sei, mas ele ouviu do amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso foi numa quarta-feira. Só que nessa quarta-feira, tinha alguns meninos dele trabalhando. E os meninos, ele fazia aquele negócio que solta fumaça dentro de casa, sabe? Aquele negócio. Então, e ali, por tabela, eu também, né? Fiquei o dia todo. O dia todo, irmão. Quando eu saí de lá, vim pegar as crianças na escola, a minha cabeça estava assim, ó, explodindo. Sabe o que aconteceu na segunda-feira? Ele falou assim, não quero ninguém fumando aqui dentro. Ninguém fumando aqui dentro. Sabe o que ele falou para mim? Ao invés de falar assim, eu vou te mandar te matar porque você está querendo me afrontar. Ele falou assim, ore por mim. Nós fazemos algumas coisas erradas, mas nós não queremos fazer isso. Eu não quero que o meu filho venha para essa vida. Irmãos, existem pessoas que estão sedentas de ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. E Cristo nos chamou para isso, irmãos. Sabe o que ele fez comigo ali? Não quero ninguém fumando aqui dentro. E ninguém fumou. Na hora do almoço, ele veio com um almoço para mim. No outro dia, eu só por tabela. E nesse dia, eu almocei. Sabe por quê? Deus honra você quando você faz aquilo que Ele manda. E Deus está te desafiando hoje, meu irmão, para você sair do seu comodismo. Não fique sentado onde você está. Existem pessoas indo para o inferno. E nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, Ele está te chamando para um compromisso com Ele. Deus, Ele está te chamando para viver uma novidade de vida na presença dEle. Gosto de conversar com pessoas que falam, que conversa, que diz que fala do Evangelho, eu acho bonito. Porque o amor de Deus, ele precisa fervilhar. Nós fomos chamados para ser fonte de vidas para pessoas. Porque o Senhor é a vida que está em nós. Jesus Cristo, o Espírito Santo é que nos dá vida. E nós precisamos ter isso em mente. Então, que nesta noite, meu irmão, você possa sair daqui pensando, o que eu tenho feito para que o Evangelho seja pregado? Que o Espírito Santo te capacite para você falar do amor dele. Veja bem, você não está só, porque contigo está o Espírito Santo de Deus. Está o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então você não está só. Se Ele te convocou, Ele garante, Ele paga a conta, porque Ele te chamou para isso, para uma novidade de vida. Não perca oportunidade. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor, Ele é o nosso juiz, mas Ele virá como nosso, Ele é o nosso advogado, mas Ele virá como nosso juiz. E Ele vai perguntar para você, mostre-me as tuas mãos. E o sangue de muita gente poderá ser cobrado das tuas mãos. Deus te chamou para fazer diferença no mundo onde você está plantado. Deus te chamou para fazer diferença onde
você está na faculdade, no trabalho, não tenha vergonha de falar. Talvez você possa falar assim, pastor, eu não sei falar. Jeremias, quando foi chamado, ele falou, Senhor, eu sou um menino e não sei falar. Deus falou para ele, abra a tua boca e eu colocarei a palavra. Abra a tua boca e o Senhor te colocará a palavra. O último versículo diz assim, ó, versículo 20. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei. Lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim. O que é ensinar? Dar exemplo. Ensinar é caminhar junto. Se você quer fazer um discípulo, adote, abrace, caminhe, ande o quanto for necessário. Tem gente que pega, Jesus te ama. Fiz um discípulo hoje, Jesus te ama. Fiz outro discípulo, será que fez? Não é isso que Jesus mandou. Façam, ensinem, caminhem, ajude. Tem muitas pessoas que vêm aqui, entregam a vida a Jesus, voltam e não caminham. E não tem ninguém que caminhe com ela. Vamos orar. Peça a igreja para orar agora. Peça a Deus para revelar para você como está a sua vida, o seu compromisso com Ele. Quantas pessoas que você tem deixado de falar do amor de Deus. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para renovar aquele primeiro amor na sua vida. E você que está aqui hoje, cultuando conosco, se você quiser tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus, hoje é o tempo. Não deixe para amanhã. Como nós estamos cantando hinos antigos, lembro-me sempre de um hino que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? O meu lar vai ser na glória com o Senhor. E o seu? Como vai ser? Hoje você tem a oportunidade de tomar uma grande decisão, caminhar com o Senhor Jesus. Enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está falando com Deus, eu quero perguntar a você: você quer entregar a sua vida a Jesus? Viver em novidade de vida com Ele? Você que está aqui, que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas hoje você sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Onde você estiver. Não precisa ter vergonha, que eu vou estar orando por você. Se você está no chat aí, e você tomou essa decisão, fale conosco também. Nós vamos estar orando por você. Quero fazer um outro desafio a você. Você que está com a vida meio morna, meio destemperada, mas que hoje você entendeu essa mensagem. Você entendeu que você não foi chamado para lustrar banco. Foi chamado para fazer discípulo. E você hoje se propõe, quer falar para Deus: Senhor, eu não tenho capacidade, mas hoje eu quero que o Senhor me capacite. Fique de pé no seu lugar. Eu vou orar por você também. Você que quer sair daqui, um desejo de compartilhar do amor de Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Sente essa vontade de Deus abençoe, se preparar melhor para servir a Deus, de sair falando do amor de Deus para quem
precisar, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Muitos jovens querendo ser contagiados, Deus abençoe. Eu sei que você já faz, mas você quer fazer mais ainda. Amém, Deus abençoe. Vamos orar? Vou pedir à igreja que fique de pé e nós vamos orar. Marquinhos, tem mais uma música? Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor não nos chamou para sermos parados. Não, o Senhor nos chamou para pregar a Tua palavra, para fazer discípulos. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê ousadia, nos dê capacidade para falar, compartilhar do Teu amor, do Teu Evangelho. Abençoe, Deus, esses Teus filhos que corajosamente se colocaram de pé, dizendo que querem sair daqui e semear a Tua palavra, para que vidas sejam salvas para o Teu reino. Senhor, muito obrigado. Abençoe, capacite-os de forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.